Boa tarde a todos, aos vereadores Cláudia Calisto e Fabiano, aos servidores da Casa. Daremos início à sessão ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento para deliberação do parecer acerca da prestação de contas do exercício financeiro de 2020 do município de Itaú de Minas. Ressalto que a prestação de contas consiste em informações e análises quantitativas e qualitativas dos resultados da gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do exercício, no caso de 2020, com vistas ao controle social e ao controle institucional previsto nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal. Sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão. Antes de procedermos à leitura do parecer, gostaria de acrescentar que foi dada a ampla defesa e o contraditório ao representante legal do senhor Ronilton Gomes Sintra. Após a deliberação dessa prestação de contas do parecer, o projeto, o decreto vai a plenário e também será dada a mesma oportunidade. Passamos agora à leitura do parecer pela nossa coordenadora legislativa. Boa tarde. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, matéria, prestação de contas do exercício financeiro de 2020 do município de Itaú de Minas. Relator, Fabiano Gomes de Lima. Segue parecer desta relatoria acerca da prestação de contas do exercício financeiro de 2020 do município de Itaú de Minas, no qual sou pela aprovação das referidas contas, conforme exposições de motivos abaixo. Um breve resumo dos fatos. No dia 10 de julho de 2023, a Câmara Municipal de Itaú de Minas recebeu o ofício número 101-96/23, que encaminhou os documentos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE-MG, referente ao julgamento das contas municipais do exercício de 2020. No parecer elaborado pelo Luiz Conselheiro Licurgo Mourão, foram analisados os principais itens que devem ser investigados em um procedimento de prestação de contas, que são os seguintes. 1. Cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais. 2. Análise da abertura e execução de critérios orçamentários e adicionais, examinando a realocação de recursos orçamentários e os decretos de alterações orçamentárias. 3. O conteúdo do relatório do controle interno. 4. A execução das metas do Plano Nacional de Educação. 5. Apuração do índice de efetividade da gestão municipal. Como resultado dessa análise, os outros conselheiros da Egrégia Corte Estadual de Contas decidiram, por unanimidade, aprovar as contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal no exercício de 2020, do senhor Ronilton Gomes Sintra. Posteriormente, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal, a senhora Maria Helena de Oliveira Faria, determinou a notificação acerca do parecer do TCE ao gestor do exercício financeiro de 2020 e ao prefeito municipal da atual administração, além de ter ordenado o envio dos autos do processo legislativo à Comissão de Finanças e Orçamento. Ademais, a ilustre presidente da comissão, a vereadora Juliana Matter, designou-me como relator o vereador Fabiano Gomes de Lima. Ao depois, no dia 8/8/2023, o ilustre prefeito apresentou à Comissão de Finanças e Orçamento sua defesa prévia. É o sucinto relatório, passa a fundamentação. Do ano de 2020 foi o ano em que eclodiu a pandemia do Covid-19 e houve um déficit na arrecadação do município de R$ 275.305,40. Esse déficit acompanha o movimento de perda arrecadatória que vinha ocorrendo desde o segundo semestre de 2016, decorrente, sobretudo, da retenção e do bloqueio ilegal pelo governo do Estado de Minas Gerais, de diversas verbas que deveriam ter sido transferidas aos municípios mineiros, em especial decorrentes da repartição tributária do ICMS, PVA e Fundeb, fazendo com que as prefeituras municipais, inclusive a Prefeitura de Itaú de Minas, amargassem uma crise fiscal e orçamentária sem precedentes. Diante deste quadro, o gestor responsável envidou diversos esforços para lidar com essa crise fiscal aguda, a começar pela realização de diversas reformas internas, visando economizar e garantir a continuidade dos serviços públicos prestados, de forma a afetar o mínimo possível o destinatário último do orçamento municipal, que é o cidadão.
Apesar de não ter sido possível conter todos os efeitos desta grave crise fiscal, apesar de toda a crise vivida, a administração conseguiu investir bem mais que o mínimo de saúde e educação no exercício financeiro de 2020, respectivamente 31,8% e 25,52%, assim como ocorreu nos demais exercícios financeiros da sua gestão. Adotando esses fatos como primícia, da forma como foi feito no parecer prévio, analisaremos os demais fundamentos constantes do parecer prévio e que resultaram no afastamento de todos os apontamentos irregulares. 1. Do afastamento do primeiro apontamento, tido por irregular, abertura de crédito adicional sem recursos disponíveis. A unidade técnica do Tribunal de Contas informou que foram abertos créditos adicionais sem recursos disponíveis no importe de R$ 1.433.153,68. Contudo, no tópico 2.2 de seu parecer prévio, o TCE afastou o apontamento tido por irregular, demonstrando que havia recursos disponíveis na fonte 100, recursos ordinários, na monta de R$ 2.255.395,12. Como essa fonte de recursos não é vinculada ao pagamento de despesas específicas, estes recursos poderiam ser utilizados para cobrir estes créditos adicionais, abertos, ainda que sem recursos disponíveis em outras fontes. Deste modo, ficou descaracterizado o apontamento inicial, sendo reconhecido pelo TCE o cumprimento do artigo 43 da Lei 4.320, combinado com o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000. Diante do exposto, sugiro que sejam acolhidas essas razões e seja ratificada a conclusão do Tribunal de Contas, a fim de que seja mantido o afastamento deste apontamento. 2. Do afastamento do segundo apontamento tido por irregular, despesas excedentes ao limite dos créditos autorizados. De acordo com a análise inicial da unidade técnica do TCE, houve empenho de despesas excedentes ao limite dos créditos concedidos na monta de R$ 160.966,46. A despesa fixada pela Lei Orçamentária Anual foi de R$ 53.195.400. Logo, essas despesas excedentes representariam o percentual de 0,30% da despesa total fixada. Considerando que se trata de um percentual ínfimo e o Tribunal de Contas decidiu que essa despesa excedente não pode ser entendida como relevante a ponto de macular toda a gestão anual, o que atrai a aplicação do princípio da insignificância, que descaracteriza a materialidade do apontamento inicial. Essa decisão do TCE se ampara não só em sua própria jurisprudência, mas também nas lições doutrinárias dos eminentes juristas Nelson Hungria e Marcelo Harger, bem como na jurisprudência do STF e do TRE, do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, sugiro que sejam colhidas essas razões e seja ratificada a conclusão do Tribunal de Contas, a fim de que seja mantido o afastamento deste apontamento. 3. Do afastamento do terceiro apontamento tido por irregular, despesa com pessoal acima do limite legal. Conforme demonstrado no tópico 2.3 do parecer prévio, o Tribunal de Contas decidiu pelo afastamento do apontamento inicial de despesa com pessoal acima de limite, com base em 2 fundamentos. A. Prazo para recondução dos limites suspensos em razão de decreto de calamidade pública no âmbito federal, é o Decreto Legislativo número 6/2020, e no âmbito estadual, o Decreto Estadual número 47/891 de 2020, conforme artigo 65, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E B, eliminação das despesas excedentes no final do exercício financeiro 2021. Conforme demonstrado no parecer prévio, a própria unidade técnica TCE entendeu pelo afastamento desse apontamento com base nas razões discorridas no item A, acima. Depois disso, ao verificar que o excedente foi eliminado no final do exercício financeiro 2021, entendeu por descaracterizado em definitivo este apontamento, vez que cumprida as exigências legais. Diante do exposto, não sendo mais caracterizado o referido apontamento, ainda que ignorada a suspensão dos prazos e recondução das despesas excedentes, sugiro que sejam acolhidas essas razões e seja ratificada a conclusão do Tribunal de Contas, a fim de que seja mantido o afastamento desse apontamento. 4º, das demais recomendações feitas pelo TCE. Os demais tópicos do parecer prévio se referem a recomendações feitas à atual gestão municipal e que não têm o condão de afetar a conclusão exarada no sentido de aprovação das contas anuais de 2020. Voto.
Diante de todo exposto, recomendo ao egrégio plenário a aprovação das contas do exercício financeiro de 2020, acolhidos os argumentos, as razões e fundamentos que sustentam o parecer prévio emitido pelo TCE, já seguindo anexo, minuta do projeto de decreto legislativo, também no sentido da aprovação das contas. É o meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões em 1º de setembro de 2023, Fabiano Gomes de Lima, vereador relator.
Boa tarde novamente. Nós suspendemos a sessão para fazer uma verificação da composição, né, da Comissão de Finanças e Orçamento, e verificamos que houve uma troca de membro, né, do vereador Fabiano, na verdade é o vereador Roberto que compõe essa comissão, e por isso a gente vou determinar aqui o novo relator, no caso ficará a vereadora Cláudia Calisto, para estar emitindo o novo parecer, e tão breve nós retornaremos com a análise, né, dessa prestação de contas, que, ao nosso ver, segue as orientações e as correções do Tribunal de Contas, não existem irregularidades, portanto, é uma prestação passível de aprovação, e daremos o prazo para nossa relatora elaborar o parecer e a coordenação da casa agendar a nova sessão. Desde já, nesse caso, então, eu encerro a presente sessão ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento. Uma boa tarde a todos.